Bom dia, pessoal, e boa tarde das primeiras séries, tudo bem com vocês? Estamos aí com mais uma aula de química, né? Pessoal, eu peço que vocês assistam com bastante atenção esse vídeo, né? Vou estar falando um pouquinho sobre os tipos de ligações, né? Pessoal, nas ligações, os átomos precisam se ligar para formar moléculas. É através das ligações químicas que existem as moléculas que a gente tem hoje, né, na natureza, como a água, o sal, enfim, dentre outros. Mas para que ocorram essas ligações, essas formações de moléculas, a gente precisa entender os tipos de ligações que cada um faz, né? Como são classificadas essas ligações químicas? A gente já estudou que tem a ligação iônica, a ligação covalente, a ligação metálica. A ligação iônica, pessoal, são ligações formadas entre íons com carga oposta, quer dizer que eu tenho sinais diferentes, eu tenho um positivo e um negativo. Só vai ocorrer, pessoal, ligação iônica entre metal e ametal. Não ocorre ligação iônica entre dois ametais ou dois metais, tá bom? Só vai ocorrer ligação iônica entre metal e ametal. Eu peguei um exemplo aqui. O NaCl, pessoal, é o famoso sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. O Na, ele possui número atômico 11, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês entenderem. O número atômico dele tá aqui, ó. É 11, tá? Fazendo a distribuição eletrônica, ele termina com um elétron na camada de valência. Lembra que a camada de valência é o maior nível que terminou a distribuição? No caso, 3 aqui. Então, ele tem um elétron. Lembra daquela regrinha que eu postei para vocês antes? Que para ser um metal, na distribuição eletrônica, tem que terminar de 1 até 3 elétrons na camada de valência. Ele é considerado o quê? Um metal. Se é metal, pessoal, sempre vai doar ou perder elétrons. Quando ele faz isso, ele se torna estável. A gente vai ver sobre a regra do octeto, estabilidade. O átomo, pessoal, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência para poder buscar a estabilidade dos gases nobres. Os gases nobres são os únicos elementos da tabela periódica, pessoal, que na natureza eles não vão se ligar. Por quê? Porque eles são estáveis, eles possuem 8 elétrons. Então, para que o sódio possua 8 elétrons na sua camada de valência, ele precisa perder ou doar esse 1 elétron. Quando ele perde ou doa esse 1 elétron para outro elemento que precisa receber, a próxima configuração de camada de valência passa a ser essa. Então, ele buscou o quê? Sua estabilidade, tá bem que está com 8? É assim que eles se ligam, pessoal, tá? Por isso que o sódio, ele se liga ao cloro. Por quê? Porque, olha aqui, fazendo do cloro aqui, para vocês entenderem, tem número atômico 17. Então, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, no caso aqui já deu, passou, né? Então, ó, 10, 15, 17. Então, a camada de valência vai ser 7 elétrons. Quando eu tenho só, por exemplo, por que 7, professor? Porque quando eu tenho dois níveis iguais, eu tenho que somar os elétrons em cima. Só nesse caso aqui, quando eu terminar só com um 4, um nível aqui, aí eu não preciso somar porque não tem outro 4 aqui, tá? Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ele não é estável, porque de acordo com a regra do octeto, para que um elemento químico seja estável, ele tem que possuir quantos elétrons na camada de valência? 8 ou 2 elétrons, tá? Porque o hidrogênio ele se torna estável com 2 elétrons e o hélio também. Então, pessoal, ele precisa receber quantos elétrons? 1 para se tornar estável. Então, ele vai buscar essa estabilidade aonde? No metal. Lembra que terminou na camada de valência com mais de 3 elétrons, ele é considerado o quê? Ametal. Se é ametal, pessoal, ele vai somente receber elétrons. Tá vendo por que os elementos se ligam? Porque um vai depender do outro. No caso aqui, ele sempre vai receber, porque ele é um ametal, e aqui ele vai doar para ser o quê? Estável. Ele é um metal. Compreendeu ligação iônica? É quando há perca e ganho de elétrons, tá?
E na ligação covalente, pessoal? São ligações que ocorrem com compartilhamento de elétrons. Não vai ocorrer perca e nem ganho nesse caso, tá, pessoal? Somente compartilhamento de elétrons entre ambos. Então, só vai ocorrer ligação covalente entre a metal e a metal. No caso, esse aqui, ó. Quando eu tenho esse 2 aqui, pessoal, deixa eu colocar aqui para vocês entenderem. Que às vezes você fica... E esse 2? Quando vocês veem a molécula assim, quer dizer que é isso aqui, pessoal, ó. Tá se ligando a outro átomo de cloro, tá? É igual o oxigênio, entendeu? Então, são dois ametais se ligando. Aí, quando eu falo hidrogênio mais ametal, ocorre esse caso aqui, ó. Quando eu tenho um hidrogênio se ligando a um ametal, certo? Ó. Certinho? Quando for hidrogênio e hidrogênio, é quando eu tiver dois hidrogênios se ligando, ó. Certo? Então, esses casos aqui, que vai ocorrer uma ligação covalente, tá? Não ocorre ligação covalente entre uma metal e um metal, viu? Somente hidrogênio a metal, hidrogênio, hidrogênio e a metal. Grave essa regra. Aí, vamos lá. Como é ligação covalente, vai haver compartilhamento de quê? De elétrons. Como assim compartilhamento de elétrons? Vamos dar um exemplo aqui, pessoal. Lembra do cloro? Quando eu tiver um Cl2, por exemplo, como que eu vou fazer isso aqui? Cada átomo de cloro, eu tenho quantos elétrons? Não é 7? Eu vou desenhar eles aqui para vocês entenderem. Deixa eu tirar isso aqui. Ó. Na verdade, vou fazer diferente. Aqui. Ó. Preste bem atenção nisso aqui, pessoal. Isso aqui que é o compartilhamento desse par de elétrons. Ambos vão ter que precisar compartilhar. Por quê? Para buscar os 8 elétrons, ó. 2, 4, 6, 8. Esse cloro tá estável, ó. 2, 4, 6, 8. Também tá estável. Isso aqui é compartilhamento, ou seja, os dois átomos estão compartilhando o mesmo par de elétrons. Isso é ligação covalente, tá? A gente vai ver vários exemplos depois para vocês entenderem melhor. Então, ligação covalente é quando há compartilhamento de ambos